Tudo bom, cacaiada? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam mar de bonito, igual essa gavoide d'algo aqui, toda pintadinha em vermelho. Meu Deus do céu, coisa mais linda! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jardim e Artes Suculentas e Folhagens. Se você é novo por aqui, ainda não nos conhece, eu sou a Claudiele. E eu sou o Giovanni e a gente é aqui do Paraná. E pro vídeo de hoje, gente, vai ter replante, vai ter poda, mas principalmente muita dica de cultivo para você que está iniciando e tá com a cabecinha cheia de dúvidas. Qual é o vaso ideal, o tamanho do vaso, hora de replantar, como que a gente faz aqui a reprodução das nossas suculentas mais raras, tudo no vídeo de hoje. Então, bora começar! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha só que caco, coisa mais linda, uma gavoide White Tiger variegata, coisa linda, né? E o que nós vamos fazer hoje? Sempre tem dúvida aqui no canal, sempre vocês estão perguntando qual é o vasinho certo, qual é o tamanho de vaso, quanto substrato, que substrato, quando replantar e tudo mais. Então hoje a gente vai tirar algumas dúvidas aí. Eu peguei minhas pilotos de teste aqui, essa White Tiger e essa Beyoncé aqui, que eu achei ela bem diferenciada. Olha só, tem uns tons de roxo aqui que, olha, meu Deus do céu, que caco, coisa mais linda, né? Então nós vamos tirar algumas dúvidas com vocês aqui e já aproveitar e fazer uma manutençãozinha. Essa planta aqui eu não precisaria trocar desse vaso, já esclarecendo para vocês. Tamanho de vaso. Ela tá muito bem aqui, tá um pouquinho maior que o vaso, mas está indo desenvolvendo bem bonita. Mas eu já vou aproveitar para tirar ela aqui do substrato, tirar um bebê que tem por baixo, ver como é que tá as raízes e replantar num vasinho um pouco maior. Então, gente, primeira coisa, essa planta em específico eu não precisaria mexer, não precisaria tirar desse vaso. Ela tá muito bem aqui, se desenvolvendo bem, então o vaso tá menor que ela, mas ela não tá sentindo nenhuma dificuldade nisso e até aparentemente tá gostando. Então, o vaso menor que a planta sempre é melhor aqui no nosso cultivo, né? A gente só vai fazer a troca dessa planta aqui para um vaso maior por questão de estética, gente. Ela tá destoando das outras variegatas que ficam do lado dela. Então a gente vai resolver plantar aqui, ó, num vaso de cerâmica, que a gente já tem vídeo aqui no canal ensinando para vocês como que faz esse vasinho de cerâmica, lajota, azulejo, não sei como que você conhece. Vão lá, fucem outro vídeo se vocês querem aprender a economizar dinheiro com o resto de cerâmica, azulejo que vocês têm aí, né, Rosalina? Aí de São José do Rio Preto, Rio de Janeiro. Beijinho, Rosalina. Então, gente, olha só, pra vocês verem como a planta tá super bem. Eu vou pegar cuidado aqui para não quebrar a folha, né? Mas olha, um vaso de barro, ó, super enraizada. Se vocês pegarem uma planta num vaso de barro que não esteja bem enraizada, olha lá, não vai aguentar o peso do vaso e vai desmontar tudo, né? Aqui então ela tá perfeita. Então a nossa primeira dica é: mantenha em vasos menores que as plantas com pouco substrato. Tá? Até pela questão do quanto elas reclamam com rega, com água, gente. Menos substrato, vai secar mais rápido, as raízes têm mais facilidade de absorção. Então, se você planta num vasão muito grande, o que acontece? É substrato demais para essa plantinha conseguir absorver a água após as regas. Isso, até vai mais uma dica para uma inscrita que fez uma pergunta recente. A gente tem mais vídeos no canal. Acho que o nosso canal é um dos canais que mais fala sobre agavoides, pedindo dicas de cultivo. Já tem vídeo aí, procurem, vocês vão encontrar, tem bastante dica. Mas aproveitando aqui, ó, falando de agavoides, de variegatas e algumas equevérias que são mais, vamos dizer, como é que eu chamaria assim, mais exigentes, né? Então, o vaso de barro, cobertura, bom substrato, é o que vai fazer essa planta se manter bonita, crescer bonita, dar bebês e tudo mais, tá bom? Essa bandejinha aqui, gente, ó, tá vazia porque a gente sempre gosta de tirar do substrato velho num recipiente à parte, porque caso tenha alguma praga, alguma coisa, não empesteia tudo o substrato novo, né? Vamos ver como que estão as raízes da senhora Tigre Branco. Olha, essa planta aqui,
Eu acho que eu cortei na leva anterior, que tem vídeo mostrando eu cortando todas ou quase todas minhas agavoides. Não estou bem lembrado, mas vamos descobrir aqui pelo substrato que está nesse vaso como é que é. Olha lá, agora soltando. Olha só, tá super enraizada. Passa a faquinha em volta na borda do vaso, daí solta melhor. Isso, só deixa eu dar mais umas batidas, testar aqui. Vou ter que passar a faca na borda do vaso aqui para soltar ela, que ela tá grudada. Pelo jeito a bicha véia se grudou até no próprio vaso. Não é um vaso que tem borda, então não era para estar segurando ela. E ela tá com tanta raiz, gente, que seca rapidinho, ela já nem tá estalando de hidratada, pra vocês verem, ó. Porque o segredo das agavoides e muitas das equevérias, vocês já sabem, é menos água, não mais. Não pode ficar com o pensamento, vai morrer de sede. Muito difícil uma suculenta morrer de sede. Tanto é que vocês veem quando vocês compram suas suculentas, vai na caixinha, fica 4, 5 dias, semana, mais de semana na caixinha, e elas estiolam por falta de sol. Mas elas não sofrem muito por falta de água. Olha só. Aí, gente. Substrato novo ou antigo? Esse é o substrato antigo, gente. Olha só. Então olha. Essa não passou por corte. Essa não passou por corte. Então, agora vamos lá. Tiramos o substrato antigo. Olha, do tempo que a gente ainda usava carvão. Tá vendo aqui? Carvão, muito carvão para deixar drenante. Olha, matéria orgânica. Você vê alguns bichinhos andando. Você vê os bichinhos correndo aí? Olha, ó. Matéria orgânica, alguns bichinhos correndo, e esse é o substrato que a gente está usando agora, sem o carvão. Olha só, aqui tem carvão, mas tem o carvão muito moído, é mais pó de carvão do que carvão. A gente não está usando mais o carvão como drenante e componente do nosso substrato, né? Isso. Olha aí. Essa planta aqui em específico, ela dá bebezinho espontaneamente no caule, mas a gente também faz a reprodução dela por folhinhas, gente. A gente sempre tenta com todas aqui, independente da planta, se é mais rara ou não, mas a gente sempre tenta a reprodução por folha. E essa daqui é uma planta que dá certo. A gente já fez algumas mudinhas dela a partir das folhas. Olha só. É aquilo que a gente sempre fala, a agavoide dá bastante raiz, mas não tanto quanto outras, numa quantidade bem menor. Estão saudáveis as raízes, bonitas, olha só. E o bebezinho tá aqui. E ele tá com raiz, você vai conseguir destacar ele com raizinha, né? Olha lá, vamos destacar o bichinho aqui, não precisa cortar, só destacar. Aí, tá aí um bebezinho de tigre branco, White Tiger. Esse bebezinho vai pro berçário. Então tá, tiramos aqui o substrato antigo e vamos partir para o substrato novo. Aqui nesse vasão grande eu só coloquei um pouquinho de como é que chama? De isopor no fundo, picado, para ajudar na drenagem, mas só uma camadinha para não ficar escorrendo a terra por baixo. Eu falei um vasão grande, mas ele tem 15 por 15, então ele não é tão grande assim, gente. E aproveitando aí que estamos aí enchendo esse vaso de substrato com a White Tiger, um beijo para nossa querida Zilá. Ê, Zilá, velho! Sabe de onde que é Zilá? De onde que é Zilá? Lá de Ipatinga. Ipatinga fica no Minas. E no Minas você sabe que cria um White Tiger variegata debaixo de cada pedra, né? Debaixo de cada pedra? De cada pedra, mas lá é o lugar que mais tem White Tiger no mundo. Nós estamos perdendo tempo de não ir pro Minas, eu hein, já Giovana? disse, Eu já vi essa. Eu primeiro, porque teve uma inscrita aí, Irlanda, que ficou brava comigo, que disse que eu tô me bardeando
Pro Minas? Mas eu primeiro vou pro Goiás, depois eu vou pro Minas. Eu vou pra tudo ao lado, né? Jesus amado, mas a Ziláides que gosta mesmo é da Jadestar variegata. Dava pra pôr um pouquinho mais de substrato? Dá não? pra pôr um pouquinho mais. Aí, gente, isso aqui já é demais, gente. Olha só, veja. Agora tem que ter um controle muito bom das regas, né? Isso, por isso que as nossas plantas aqui, as de coleção, ficam na cobertura, né? Porque a gente controla a rega das bichinhas, porque nessa quantidade de substrato aqui, para esse pouco de raiz, vamos chamar assim, é muito substrato, muito tempo molhado, e vai dar problema na planta se ela ficar o tempo ou você errar na mão da rega. Então, aí, agora vai dar certo. Vamos replantar bichinho. Então, gente, não esqueça. Estamos fazendo isso aqui por estética e para mostrar para vocês. Mas era preferível que eu tivesse deixado ela naquele vaso aqui menor. Olha só como tinha raiz agarrada no vaso ali, ó. Dá para ver, ó. E é assim que elas gostam. Vasinho pequeno, ela nunca menor. Foi replantada desde que chegou aqui em casa, né? Ela foi plantada quando chegou e nunca mais foi mexida. Eu acho que esse substrato que ela tava não era puramente só aquele antigo que a gente usava. Eu acho que ela tava misturado no antigo com o terra roxa. Isso, exatamente. Pelo aspecto que eu vi ali. Exatamente. Ali era uma mistura do nosso substrato antigo. Caseiro, né? Isso, caseiro, com, vamos dizer, um meio a meio. Era 50% terra roxa e agrofiore e outro 50% o nosso substrato, porque tinha o carvão ali. Mas agora, depois que a gente fez todos os testes aqui possíveis com o agrofiore e o terra roxa, a gente não usa mais o outro substrato, só está usando esse daqui porque já nos deu confiança de que é um substrato que funciona muito bem para as nossas plantas. Olha aí. Então, quando é o momento certo de replantar? O momento certo de replantar é quando a planta passou muito do tamanho do vaso, o substrato já está muito, muito, muito antigo, o vaso está tomado de raízes, aí você faz o replante, aproveita para fazer uma manutenção. Quem gosta de cortar, que nem tem pessoas que, quando faz isso aqui que eu fiz, já vai passar a faca, cortar para tentar fazer mudinha ou para verificar o caule. Eu, no caso dessa planta aqui, com a saúde que ela tá, eu não vou perder meu tempo cortando, porque sei que, no caso das agavoides, as mudinhas são muito poucas por corte, e na hora do enraizamento vai demorar bastante tempo, a planta vai perder folhas e tudo mais. Aqui a gente gosta de fazer a rega delas tudo de uma vez só, gente, não ficar muito escolhendo uma ou outra para molhar. Eu que faço isso no meu forninho, mas ali nas agavoides a gente molha tudo de uma vez só. No caso dessa White Tiger aqui, ela estava desidratando mais rápido do que as outras. Vocês viram que as folhas não estão tão rígidas assim e foram regadas no mesmo dia, porque ela está conseguindo absorver a água do vasinho muito mais rápido do que algumas outras. Isso, e agora ela vai entrar no padrão das outras, vai absorver um pouco mais lentamente essa água, porque vai ter mais substrato, mais umidade, e vai se manter hidratada com as outras igualmente, não vai precisar ter que fazer regas alternadas, uma hoje, outra amanhã, enfim, olha só, depois eu vou colocar pedrinha aqui, vocês vão ver que coisa mais bonita que ficou o tigrão branco aqui. Outro detalhe ainda sobre o vasinho, gente, é que agora ela foi para um vaso que não ajuda a absorver água, que não evapora, que ele retém umidade por mais tempo. Então, sempre que você fizer a troca... Ó, os passarinhos. Olha só, estão felizes os bichos velhos. É bom você observar também essa questão da troca de material, que seca mais devagar. O vasinho de barro, além de menor, ele seca bem mais rápido do que esse daqui. Então, também é um ponto de atenção agora na hora das regas, viu? Então, aqui, pessoal, para vocês entenderem.
a pergunta do qual o melhor vaso. Não tem o melhor vaso, tem o seu cultivo. Aqui, estava no vaso de barro, na cobertura, rega controlada, ok, funcionando perfeitamente. Eu tenho outras que estão no vaso de azulejo, cerâmica, na cobertura, rega controlada, e vocês sabem, vocês sempre estão vendo, funciona perfeitamente. Como temos também as mudinhas no vaso de plástico e funciona perfeitamente também. Vai de você. Você tem ao tempo? Claro, prefiro o vaso de barro porque ele vai ajudar a drenar. Você tem na cobertura, pode ser cerâmica, pode ser plástico e pode ser o barro também. Então não tem o vaso certo. É a tua mão, é o teu cultivo, é o teu clima que vai definir como é que a planta vai desenvolver. Vale a pena você apostar num bom substrato, que a água escoe rápido, gente. Vale a pena você escolher a altura, o tamanho dos vasinhos. Se for vaso muito alto para a planta que fica no tempo, esse vaso vai demorar mais para secar, então vale a pena pôr uma drenagem. Mas o principal, se atente à quantidade de raízes que a tua planta tem. Se ela está com pouquinha raiz, está fraquinha, não abusa, não põe em pote grandão não, que não vai fazer a planta desenvolver mais rápido. De preferência sempre a potes menores. Aproveitando aqui. E ainda economiza, que vaso maior é mais caro. É mais caro e gasta mais substrato. Jesus amado, escolhe uns vasinhos bonitos, pequeno, a planta fica bonita, vocês sabem. Olha como que o Giovanni é zoiudo, gente. Já Só zoiudo. porque ele enxergou essa roxinha aqui no meio das outras, disse que vai pegar para ele. Que tem a ver Beyoncé com a coleção do Giovanni? Vai ter até Beyoncé no meio da Será coleção. que a Beyoncé conquista corações, gente? Meu Nem digo nada. Deus do céu. E aproveitando essa Beyoncé, que tá coisa mais linda, a Monique lá do Santa... Oh, Monique, é velha, como é que você tá, minha querida? Ela disse que é pra nós mandar um beijo pra Soraya, que tá fazendo aniversário agora, dia 16. É semana que vai entrar agora. Beijo pra você, Soraya. Um Feliz beijinho, aniversário. Soraya. Feliz aniversário, parabéns. Que Deus abençoe todos os seus sonhos, seus projetos sejam alcançados. A Monique não falou quem que você é, o que você é dela, se é parente, se você é criança, se você já é mulher velha, não falou nada. Só que é Soraya. E só que é Soraya, então beijo pra você, querida. E aproveitando também um beijo pra Inês, lá de Piraquara. Olha, e diz que é pra nós mandar beijo pra todos os piraquaienses. Eu não sei como é que fala. Piraquaraiano. Piraquaraiano? Ô, Jesus, aqui do Paraná, Piraquara. Vamos lá, e a Beyoncé, o que você tá pensando de fazer com ela? Beyoncé, gente, mesmo jeito, ó. Vocês, agora que a Beyoncé virou febre por aí, né? Tem Beyoncé debaixo de cada pedra. Eu tô desconfiado que as Beyoncé, tudo essa Beyoncé tá vindo lá do Minas. Você não acha que tá vindo do Minas? Que tem uma debaixo de cada pedra. Eu desconfio que as Beyoncé estão vindo lá do Minas, porque não pode. Tem Beyoncé espalhada por todo lado aí. Meu Deus, essa planta já custou 300, 400 Só você real. que tava sem, Giovanni? Só eu que não tinha um Beyoncé. Custava uma fortuna, agora tá custando baratinho. Eu não sei de onde é que tá vindo essas Beyoncé. Meu Deus do céu. Deve Jesus. que é do Minas. Olá. Não, só pode ser do Minas, porque lá eles criam de tudo nas varandas e debaixo das pedras. Deus, oliva minerado. Olá, gente. Veja o que a gente fala sobre substrato. Que a gente vai mostrar para vocês o substrato do produtor, de quem produz essas bichonas bonitas que tá chegando para vocês aí. Olha só, se Opa, isso aqui... agora ficou longe. Eu tava dando zoom, o senhor se aproximou. Veja bem se isso aqui parece terra, que a gente cavoca nos barrancos, igual nós usávamos. Olha lá, não parece, né, gente? Olha isso aqui. Isso aqui tem 90% casca de arroz, fibra de alguma coisa, casca de pinos. É substrato bruto. Ó, e a saúde dessa planta? Então, o que a gente vai falar? Por que a gente lutar contra quem produz? Se quem produz já ensina nós, que mostrando... Parece que deu certo pela quantidade de Beyoncé. E pela quantidade de Beyoncé que tem no mundo agora, eu acho que esse substrato comprado, feito, preparado, altamente drenante, funciona, certo, né, gente? Olha só, tá aí as plantas para provar. Vocês têm recebido muitas Beyoncé aí e já viram que as plantas são de qualidade, são fortes, resistentes, então não tem por que ficar lutando contra. É a mesma coisa que você querer subir a cachoeira de baixo para cima. Jesus! De cima para baixo é muito mais fácil, é só se jogar que vai que vai. Olá, então, olha, vou tirar o substrato do produtor
Tá O aí. Giovanni tem que achar um lugarzinho para essa Beyoncé lá, onde seja o lugar que mais bate sol na bancada dele do dia inteiro, gente, porque a Beyoncé é uma planta que estiola muito, muito rápido, é uma planta extremamente exigente com sol. Mas, Tanto é que em poucos dias de transporte na caixinha, ela já começa a esticar o miolinho, porque ela gosta de muito sol, viu? mas eu acho que eu vou cortar essa Beyoncé. Ah, você vai cortar ela? Porque Beyoncé, gente, não é guarda-voz. Então por que você desmanchou o torrão se você ia cortar? Porque eu queria mostrar para eles o substrato. Porque para eles entenderem que substrato de qualidade garante uma planta de qualidade com baixa manutenção, sem doença, olha só. E ela já foi um corte na vida. Aí, gente, tá aqui o corte da bicha velha. Já não Reprodução, já né? é uma reprodução. Corte, folhinha, dedóide, enjoado. Você vê quilômetros de Beyoncé Então plantada. vamos lá, ó. Você vai fazer assim, na segunda camadinha de folha ali, você vai tirar uma ou duas folhinhas da segunda camada. Você que diz dessa camada aqui, né? É, da segunda, de baixo pra cima. Olha lá. Você Então, puxa certinho pra ó, tirar pelo menos duas aí bio- pra aparecer o caule. Beyoncé não é guarda-voz, ó. Só encostou já está saindo folha. Mas já apareceu o caule ali, ó. Mas não vai cortar as outras do outro lado? Dá pra cortar seguramente agora? Eu não sei, mas se perder umas folhas, qual é o problema? Pra não diminuir muito a roseta. Ah, vamos fazer um teste. Olha lá. Vamos cortar essa Beyoncé velha aqui. Olha lá, diz que tá duro. E eu achei essa faca aqui, olha, tá boa. Já tá cego de novo. Olha lá, a Claudélia de certo andou passando nas pedras, minha faca. Ai, ai! Isso, você corte? Olha lá. Eu falei que era pra tirar mais folha. Não Olha tem lá, ó, a problema. teimosia. Ah, mas aqui ficou perfeito aí, gente. Olha lá. Ficou perfeito. Corta essa aqui que estragou, nós tira. Essa aqui que estragou, nós tira, porque Não tire todas. tem que ter espaço para nascer bebê. Você acha que tá bom assim? Tá, por enquanto tá bom. Aí. E com o tempo elas vão secando também. Então, agora vamos pegar o potinho dela mesmo, que já tava. Vamos pôr o substrato aqui, bem sossegado. Não tem problema não, gente. Vai que vai. Beyoncé é uma moleza de reproduzir. As Beyoncé aqui a gente sempre corta elas, o caule brota muito, a gente continua reaproveitando o caule, continua vindo mais e mais, cresce um pouco, corta de novo, vem mais muda, é muito fácil reproduzir por corte, por poda. E agora esse caulezinho aqui, a gente vai continuar cuidando dele como se tivesse a suculenta normal ali, pessoal. Se você é acostumado a fazer adubação, você faz adubação, faz a rega, dá boa luminosidade para ele, que as mudinhas vão vir. Não pode deixar encharcado, não pode deixar totalmente à sombra e de jeito nenhum torrando no sol puro, sem proteção nenhuma, porque senão os bebezinhos vão tardar a nascer ali, viu? Olá, gente. O que eu vou fazer agora? Vou plantar ela num vasinho pequeno. É um pouquinho maior que o 9. Seria um 11. Esse aqui não vai dar um 11. Seria, sei lá, vaso de barro, vocês sabem como é que é. Enfim, vamos lá no substrato. Agora, até ela ter raiz para ocupar esse potinho ali, gente, vai levar um bom tempo. Por se tratar de uma plantinha variegata, o crescimento dela não é tão rápido assim. Vai crescer mais rápido do que o que ele está acostumado com as agavoides, mas não é tão rápido assim como as pessoas esperam, né? Sim, é mais lento. O que eu vou fazer aqui? Coloquei o substrato. Ó, encheu o potinho com o substrato normal de plantio nosso, gente. E olha lá. Agora eu vou pôr uma pitada de Carolina Soil aqui. Tá? Olha lá. Só um pouquinho. Só uma pitadinha. Só onde encaixa o caule, pessoal, onde vai emitir raiz. É o único lugarzinho que a gente coloca para enraizar. Após muitos testes aqui, foi a forma mais rápida, a melhor maneira de enraizar nossas plantas cortadas. Já volto, gente. Aproveitando, eu vou ali, mas já volto. Um beijo pra Rosi aqui de Curitiba. Jesus, Rosi, já sabe, não venha, né? Curitibano não gosta de visita, pelo amor de Deus. Um beijo com pote de substrato, tadinha. Isso. E um beijo também pra Amanda, de Divinópolis, São Paulo. Beijinho, gente. Outra dica que eu vou dar pra vocês e mostrar pra vocês é que eu vou pôr pedrinhas aqui já. Vendo? A planta tá cortada, né, gente? Facilita a nossa vida. Já deixa ali no jeitinho, só o lugarzinho de encaixar ela e já vai crescer bonita já. Já vai crescer bonita. E daí, vocês perguntam qual é
a necessidade de pedra. Não é que seja necessário, não precisa, tá? Mas o que? Primeira coisa, a pedrinha no teu vaso vai deixar teu vaso mais bonito, a planta mais bonita, né? Na estética. Outra coisa, evita de na hora de você molhar, fazer aquela borradeira toda de substrato. É um espatifo de substrato que ainda mais se molhar com mangueira. Meu Deus! Jesus amado, é só substrato voando. Outra coisa também é que ajuda a afastar os mosquitinhos que botam o fungo Gnats, né? Eles vêm aqui, tem pedra, na pedra eles não vão botar, eles vão botar no substrato. Então, como eles não vão chegar no substrato por causa da pedra, também evita isso. Coloca uma camadinha boa, fina, para também ajudar a aerar, porque a pedra vai ajudar nisso também. E beleza. E evita de superaquecer o substrato, evita de nascer erva daninha. Só tem vantagem, gente, mas o principal motivo que nós colocamos aqui é para bonito mesmo. Outra dica, pessoal. Substrato tá seco, Carolina Soil tá seco, mas eu vou dar uma borrifada ali com o enraizador. Mas enfim, não tem nada aqui que possa gerar fungo nesse caule. Vamos passar alguma coisa? Não, não vai passar nada. Ele vai cicatrizar, gente. Se vocês têm o costume de passar canela, passar cola instantânea, pode passar, não tem problema nenhum. A raiz vai vir do mesmo jeito. Aqui o caso é que a gente tem confiança, porque essa planta vai ficar na cobertura, não vai receber chuva, então ela não vai ficar úmida em excesso, porque o problema não é a umidade aqui, o problema é a umidade em excesso. Então o que eu vou fazer agora, a gente usa aqui o enraizador, tá? Olha lá a marca dele. Foi esse daqui que vocês viram eu fazendo no bercinho outro dia. Isso. Gente. Até quem quiser adquirir esse enraizador com a gente, está lá no catálogo, nesse número que está aparecendo. Além do enraizador, tem Beyoncé, tem tudo essa plantaiada linda que vocês vêem por aí. Só não vai ter o White Tiger no momento, mas qualquer hora vai ter. Logo vai ter. Quando esse bebezinho crescer e outros que estão por aí, vai estar tudo no catálogo. Mas entre lá nesse número que vocês vão encontrar vários insumos, substrato, Carolina Soil, perlita, casca de arroz, tudo para vocês deixar o substrato bom demais, e o próprio substrato, que daí vocês não vão precisar da casca de arroz e não vão precisar de perlita, de nada, vai nele puro que o bicho é bom. Mas enfim, tá preparadinho aqui, vocês vão preparar uma tampa desse bichinho aqui por litro, aqui eu coloquei meia tampa, porque esse aqui dá meio litro. E o que eu vou fazer? Não vou borrifar a planta. Vou umedecer o Carolina Soil, ó, só um pouquinho, com o enraizador. O que eu vou pegar a Beyoncé velha aqui, ó. Tiramos uma folha aqui ou não precisa? Não, tá bom assim. Então, beleza. Vai secar com o tempo, olha não só, há necessidade. Eu vou assentar a bicha velha aqui, regular ela para ficar certinho e pronto. Agora vem mais uma dica da pedra, né, que eu coloquei aqui, e o porquê, eu vou contar para vocês porquê que aqui nossos replantes, cortes e plantio sempre são assim. Nós só apoiamos a planta em cima. O que acontece quando você não coloca pedra? Só o substrato. Pega a planta e coloca ela mais abaixo no substrato, mais presa, mais firme. Todas essas folhas da base vão ficar encostadas e meio cobertas pelo substrato. A partir de um tempo você tem que começar a regar. Você vai regar, o que acontece? A umidade vai ficar nas folhas, e o que vai acontecer com essas folhas? Conte para eles. Elas vão apodrecer, né, gente? E folha que apodreceu não está fornecendo nutriente nenhum para a planta. Ela está oferecendo risco de levar fungo para o caule e a gente acabar perdendo aí a plantinha, que às vezes a gente tem uma só dela, que nem é o caso do Giovanni aqui, ó. Ele só tem uma dessa Beyoncé, ele não vai arranjar outra muito fácil. Se levar fungo para o caule e apodrecer, perdeu, não tem mais. Então, nunca a gente enterra totalmente a plantinha, só apoia em cima aqui, com o tempo vai secar as folhinhas, o que é normal, e as folhinhas secando significa que está levando nutriente para sustentar o crescimento da nossa plantinha. Então, gente, é isso. Pela
pelo nosso cultivo, como nos foi perguntado e sempre pergunto, como a gente faz. Essa é a nossa maneira. A gente percebeu que o apodrecimento dessas folhas da base podem prejudicar a planta, às vezes não. Então, se no seu cultivo você faz diferente, a gente sempre repete isso, se você faz diferente, dá certo, enraiza bem, a planta vai bem, não precisa seguir essa nossa dica, tá bom? Então, é uma coisa de cada um. Essa é a nossa maneira e a gente está respondendo vocês a curiosidade de como fazer. Para nós dá certo. Se para você dá certo de uma maneira diferente, tá tudo bem. Aqui no Jardim Arte, com essa cacaiada, coisa mais linda, o que a gente quer é que vocês tenham plantas bonitas, plantas saudáveis e sejam felizes, e que elas te tragam felicidade e não aborrecimento. A dica é para quem está tendo dificuldade, para quem já tentou de outras formas e não deu certo. Olha lá o Giovanni com o Bard. Eu aqui, gente, meu bardo de pedra. Mas enfim, tá aí replantadinha a Beyoncé num vaso pequeno, replantada não, foi cortada e tudo mais, vaso pequeno, vai para cobertura, ela vai perder essas folhinhas de base aí até enraizar, mas vai ficar coisa mais linda. E quando a Claudiela disse que só tenho essa, eu tenho um monte aqui para vocês, é que essa aqui é diferenciada, vocês sabem que eu sou zoiudo, né? Pareceu a diferenciada, é minha. Se não for bem no meio das gavoides, vai pra Claudiela, que ela gosta de uma Beyoncé que Deus o livre. Eu gosto mesmo. E a hora que ela enraizar, a gente faz um shorts mostrando para vocês quantos dias demorou o enraizamento dessa nossa técnica aqui, tá, pessoal? E a mesma coisa eu vou fazer com essa gavoide replantada. A gavoide é o bicho mais luxento ainda. Então ela não gosta de umidade em excesso de jeito nenhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou completar de pedrinha aqui toda a volta para que quando molhar a água seque rápido e não fique umedecendo as folhas e não tenha apodrecimento, né? E essa gavoidinha nós vamos mostrar, vou mostrar onde eu vou pôr lá. Coisa. Então tá bom. Então já voltamos aí mostrando mais para vocês. Voltemos, gente, porque a Claudiela disse que esqueceu de falar uma coisa para vocês. Eu esqueci de comentar, gente, apesar de ser uma planta variegata, uma planta rara, mais difícil, só que ela é um híbrido e os híbridos de agavoide enraizam mais rápido. É quase que a mesma proporção das outras plantas mais comuns, tá? Eles têm um enraizamento mais forte e mais rápido. Opa, foi bom você falar nisso que eu ia esquecer de falar nisso. O que acontece com os gavoides? Então, as híbridas de gavoide, Jesus, você corta, você replanta, é super rápido para enraizar. Híbrido de agavoide, o nome já diz tudo, é híbrido, então ela não é 100% uma agavoide, ela tem outra mistura. Elas são muito mais fáceis de cultivo e muito mais fáceis para enraizar e tudo mais, crescer e assim vai. Com as agavoides puras, quem aí tem, já teve, sabe. Quem teve Sirius, quem teve Atlas, Celeste, quem abençoada. teve Celestia, quem teve quem mais? Romeu, quem teve, que mais? Romeu Rubi. Quem teve Aspura, bruta, essas são encrenqueiras. Você corta e demora meses mesmo para enraizar e acabou. E quem tem, sabe do que eu tô falando. Então, falar de agavoide híbrido é mais fácil. Agora, elas enraizam mais fácil, o cultivo delas isso. É mais tranquilo, né, gente, do que as outras famosas, antigas isso. Aí. Agora, quem tem as famosas, até Elis lá, tem as famosas lá, ela já falou que até para fazer uma mudinha de lipstick foi uma luta com uma folhinha lá não sei quantos meses. Então, as híbridas são facinho. Agora, quando você fala de agavoide pura, o bicho pega, não é moleza não. Olá, gente, diga que não ficou, bicho, coisa mais linda aí, ó, num vasinho de flor ainda, meu Deus do céu. Esse vasinho era para ser um vasinho vintage meu, né, gente? Era, mas você abandonou ele, eu já peguei. Eu ia esquecendo de falar, vocês vão perguntar para mim se replantou, não cortou raiz nem nada, tirou substrato velho, pôs o novo, regar quando? Gente, eu não cortei as raízes, tratei com a maior delicadeza possível, então eu vou esperar aí uns 4, 5 dias, para que se algum machucadinho da raiz cicatrize, o substrato está seco, daí eu vou regar ela normalmente. Eu não vou regar hoje para não ter nenhum risco, tá bom? Então vocês esperam aí 4, 5 dias e daí pode regar ela se você não cortou nenhuma raiz. Olha aqui que eu falei para vocês, gente, essas mudinhas aqui, ó, essa daqui e mais essa outra aqui, ó, foram mudinhas da White Tiger
que a gente fez por folhinhas. Já estão bem enraizadas, crescendo aí. Aqui, deixa eu ver, essa daqui não. Essa daqui é de Elk Soul, essas outras que tem nesse vasinho. A White Tiger são essas 3 que a gente tem aqui. Eu queria colocar eles, a mudinha nova aqui, mas tá muito tumultuado, tá lotado. Vou pôr no bercinho novo que eu fiz. Vou mostrar ele ali pra vocês. Olha lá, já tá indo pro berçário, tigrinho velho. Olha que lindo esse berço novo, hein? Vou pôr as folhinhas do ladinho, que daí a gente já fica sabendo que é da própria, né? Porque quando começar a misturar com outras variegatas, ninguém acha mais o que é. Não, daí só vira depois bagunça. que cresce. Só depois que cresce, pra saber se é White Tiger ou Elk Soul. Olha lá. Vamos esperar que algumas delas brotem. Esse bercinho aqui é novo, gente. Olha que coisa mais linda. Aqui tem 2 Beyoncé que foram cortadas essa semana. Essa daqui estava perdendo a variegação, eu já cortei. Mais essa outra aqui e muitas outras variegatas. E olha só o que eu tenho aqui, gente. Que coisa mais linda. Quem que é essa? Essa daqui é a Lau 26. Lau 26. Essa é famosa e das antigas, né? Tô com o caule Meu dela Deus do céu. lotado de mudinha. Essa daqui é famosa na internet também, gente. Olha só. A gente só deixa assim em cima aqui, pessoal, e loguinho que elas enraizam. Aqui era uma chihuahuensis variegata, que eu também fiz por folha. Aí eu desmanchei a rosetinha para fazer bercinho de folha, porque ela brota bem por folha e às vezes a gente dá sorte de vir variegata. Isso. Mas tá aqui, como a gente já falou para vocês, ó, cultiva embaixo da bancada até todo mundo enraizar. Olha ali 2 mudinhas de Purple Delight variegata para enraizar. Perguntando de Purple Delight para nós, tem 2 aqui, tem mais pro outro lado. Jesus amado, aproveitando, um beijo para Isaura lá de Pernambuco. Beijinho, Isaura. Olá, aqui é Fredão Ives. Fred Ives variegata. Olha o Fredão velho. Eu vim mostrar para Esse é eles. das antigas, mas o variegata é mais novo, né? Num vídeo recente, outro dia aí, gente, eu mostrei pra vocês que não ia pôr ele à venda, acho que foi no vídeo passado, domingo passado, porque ele ainda estava enraizando, tinha pouquinha raiz. Olha lá. E a gente enraiza exatamente assim. Só apoiei ele aqui em cima e ele enraizou. Viu só, gente? Não apodreceu folha nenhuma, apesar de não ter a pedra, mas só apoia em cima, sem nenhuma folha podre, já está enraizadinho. E ele, opa, pera aí, Karma lá. E ele não vai, esse ainda tá fartando, Não. isso aí só tem 1 ou 2, olha lá, 2 raizinhas. Mas olha o lá, que a gente tá não mostrando é a perde técnica. uma folha, gente. Ó, a gente não precisou tirar folha nenhuma podre daqui, gente. Ele tá desidratando, consumindo as suas folhinhas da base, mas enraizou perfeitamente, não apodreceu, não ofereceu risco nenhum para minha plantinha. Agora aqui eu começo a fazer a rega normalmente para ele hidratar. Olha, de novo. é igual essas variegatinhas meio desbeiçadas aqui, mesma coisa, né? Mr. Richard, ó, um bicho comeu a folha dela. Ó, o bichinho velho, morto de fome. Ó, que não lindo. apodreceu folha, mas o bichinho Ó, já essa aqui comeu. também foi corte, só apoiado aqui em cima e olha lá a firmeza que tá. É a Pink Vera essa daqui. Não, essa aqui é Luella variegata. Luella variegata. Todas elas, gente, ó, a gente corta, põe em cima, ó, tá? Veja lá como não tá enterrado, nada enterrado. Ela só enraizou e buscou o substrato, é da natureza da planta. E ela é feita para isso, para emitir raiz e buscar a profundidade do substrato. Isso mesmo, a não ser que o substrato seja um torrão seco, duro demais, daí a raizinha não consegue descer, buscar o substrato e daí vira para cima. Por isso que às vezes você olha, tua pretinha lá estão as Que nem uma raizeiras aranha por cima. É, porque a raizinha não tá conseguindo descer no substrato porque Olha ele é que plantinha linda. muito compacto. A cor. Olha só que bicho bonito, aproveitando, mandar um beijo pra Sara, lá de União da Vitória. Quem que é esse bichinho aí? Strict Flora Nova. Strict Flora, então não é Echeveria, não é cedo, não é gavoide, não é nada. Strict Flora. Strict Flora. Meu Deus do céu, vamos mostrar aqui pra eles. Pega aqui, cameraman. Olha lá meu caderno. Cadernão do beijo, velho. A Sara já foi também, então. Ui, quase que chutei minha planta. Meu Deus. Mostre pra eles que tá no chão aí, largado.
Porque, ó, gente, agora eu vou ter que reorganizar minha bancada. Onde é que eu vou pôr aquele vasão agora, meu Deus do céu? Porque tava aqui, ó, era um vasinho bem miudinho. Era para ficar junto com as outras variegatas aqui, ó, ela tava ali, mas não cabe mais. Não então cabe agora mais. ela vai ter que se mudar de lugar. Agora lascou, né, Eunice? Sabe de onde é que é Eunice? Da onde, Eunice? Lá do Minas. Beijinho, Eunice. Beijo, Cria o quê Eunice. debaixo de cada pedra? Meu Deus, escolha Uma uma mira. aí. Cria uma mira debaixo de cada pedra. Não é mira, eu já falei pra você que isso aqui é Golden Jubileu. Então tá bom. Que Coreana, bicha véia. Imensa também. Imensa também? Meu Deus do céu, mas tu Ai, mudou um Deus. nome pra essa planta. Deus o Aqui, livre. ó, aqui é o lugar que vai ter que ficar a White Tiger, no Vai. lugar da Frank Vai Reynolds. ter que sair a Frank Reynolds daí. Ai, que vai cavalona ter mais que ir linda. se apertando tudo pra lá pra entrar a bicha véia aí. Ela vai ter que vir ali, mas tá Mas, lindo. então acho que já papiamos demais hoje, né? Acabou teus beijos já? Meus beijos acabou, assim. O povo não mandou muito beijo. Eu mandei beijo demais no vídeo da folhagem. Já teve vídeo Então, da Folhagem quem não essa semana. recebeu seu vídeo hoje, volta um Seu vídeo pra vídeo trás. hoje? É, seu vídeo não. Quem não recebeu seu beijo hoje, não fique chateado comigo. É só voltar o vídeo pra trás, não, né? Voltar um vídeo atrás aí do canal, que nós falamos de costela, dedão, variegata e não variegata. Tá tudo lá os beijos, viu? Não seja Tem preguiçoso. um monte de beijo. Vão ver o vídeo lá. Então, Não, eu agora fiquei falador de repente. Meu Deus do céu, não tô trabalhando, daí fico falador, né? diga. Quem quiser seu beijinho já sabe. Comenta aí, deixa seu nome e a cidade de onde você é pra me mandar beijo, que eu não sou bicudo, gente. Um beijinho para todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado, gente, por nos acompanhar. Muito obrigado por a cada notificação nos escolher e passar mais esse tempinho aqui com a gente, viu? Um beijinho e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.